Imagina só, uma operação relâmpago, bem no coração de Caracas. Um líder capturado no meio da noite e um continente inteiro em estado de choque. O que aconteceu na Venezuela, olha, mudou o jogo geopolítico para sempre. Pois é, essa foi a pergunta que ecoou no mundo inteiro. E para a gente entender como chegamos a esse ponto, a gente precisa voltar para aquela madrugada. A madrugada que simplesmente abalou a América Latina. A notícia caiu como uma verdadeira bomba. Lá em Mar-a-Lago, na Flórida, o presidente americano estava se preparando para confirmar algo que até então parecia impossível. E pronto. Com essas palavras estava oficializado: Nicolás Maduro, o sucessor do Hugo Chávez, líder da Venezuela, desde 2013, estava sob custódia americana. A grande questão é: como uma operação tão audaciosa assim foi possível? Então vamos mergulhar nos detalhes. A operação, que foi batizada de Lança do Sul, foi um exemplo de precisão e velocidade militar, coisa de cinema, executada pela elite das forças especiais. Olha, em pouco mais de 2 horas tudo já tinha acabado. A cronologia é impressionante. Mostra uma operação que foi cirúrgica, né? Pensa bem, 2 da manhã a infiltração começa. 13h15, o alvo principal, Maduro, e a esposa já estão detidos. E antes do sol nascer, a equipe inteira já estava fora do país. Inacreditável. Mas o mais interessante é como eles conseguiram fazer isso. Análises militares apontam para uma combinação assim letal de tecnologia. Eles usaram táticas de longo alcance para atacar sem se expor, mantiveram uma vigilância constante, lançaram um ataque eletrônico para basicamente cegar as defesas da Venezuela e, no fim, executaram tudo num tempo curtíssimo. As defesas do regime simplesmente não tiveram a menor chance. Ok, a gente viu o como. Mas e o porquê? Por que os Estados Unidos tomaram uma medida tão drástica? E por que justo agora? Bom, a justificativa estava em acusações criminais muito graves que foram mantidas em segredo até o momento da captura. Fontes da Casa Branca dizem que a situação atingiu um ponto crítico, que forçou uma ação imediata. E a acusação central é essa aqui: narcoterrorismo. É um termo usado para descrever atos terroristas ligados ao tráfico de drogas. Essa foi a base legal para a ação americana. A alegação é que Maduro não era só um líder político, mas o chefe de uma organização criminosa de escala global. E os detalhes da acusação formal são pesados. O Departamento de Justiça americano alega que Maduro liderava o chamado Cartel de los Soles, que era uma rede de altos funcionários venezuelanos, sabe? A acusação diz que ele conspirou para inundar os Estados Unidos com cocaína, usando a droga como uma arma, e mais, em parceria com grupos como as Farc e o cartel de Sinaloa. Essa fala da procuradora-geral Pam Bondi deixa bem clara a intenção dos Estados Unidos. Não era só uma mudança de regime. A ideia era levar Maduro para ser julgado em território americano. Uma promessa que, aliás, se concretizou com aquelas imagens que rodaram o mundo, Maduro desembarcando algemado em Nova York. Um desfecho que era, até então, inimaginável. Bom, e como era de se esperar, né? A reação global foi imediata, foi intensa e foi profundamente polarizada. Tanto nas redes sociais quanto nos corredores do poder, o mundo se dividiu basicamente em 2 lados. E essa divisão ficou muito clara. De um lado, a gente viu nações como Argentina e Equador comemorando. Do outro, potências como Brasil, Rússia e China condenando, mas condenando com força a ação. Para eles, foi uma violação da soberania. O presidente argentino, Javier Milei, que é um aliado de Trump, foi um dos primeiros a ir a público comemorar. Ele viu a queda de Maduro como uma vitória da liberdade no continente todo. Já numa linha totalmente oposta, o presidente do Brasil, Lula da Silva, expressou uma condenação muito forte. A declaração dele reflete a preocupação de muita gente na região, né? O medo do precedente que uma intervenção militar unilateral dos Estados Unidos poderia criar. A China, que é uma das principais parceiras comerciais da Venezuela, também se manifestou. Para eles, a operação foi um ato de agressão, uma ameaça à estabilidade internacional. Ou seja, o ponto aqui é que a ação americana criou ondas de choque geopolíticas instantâneas. Beleza, com Maduro fora do jogo, a questão mais urgente passou a ser interna lá na Venezuela. Um vácuo de poder se abriu e a nação inteira mergulhou numa incerteza gigantesca. E aí fica a pergunta de $1 milhão, né? Com Maduro fora, quem vai governar a Venezuela agora? Quem tem legitimidade e poder para assumir o controle no meio desse caos todo? Para a gente entender esse vácuo de poder, a gente tem que olhar para as figuras-chave que estão disputando o futuro do país. De um lado, está a oposição com a Maria Corina Machado, a líder superpopular, ganhadora do Nobel, e o Edmundo González, que foi declarado vencedor da eleição de 2024, que o regime simplesmente ignorou.
Do outro lado, quem sobrou do regime, a vice-presidente Delcy Rodrigues e o poderoso chefe militar, o Vladimir Padrino Lopes. E os dados de pesquisa de opinião mostram um apoio popular assim, esmagador para a oposição. A Maria Corina Machado tinha uma aprovação de 72%. Isso indica um desejo muito claro da população por mudança. A questão é, só o apoio popular vai ser suficiente para garantir o poder? E aí, no meio de tudo isso, veio a declaração talvez mais controversa de todas. O presidente Trump afirmou que os Estados Unidos iam, na prática, administrar o país durante a transição. Uma declaração que chocou todo mundo, tanto aliados quanto adversários. E essa fala nos leva para uma análise um pouco mais ampla. Porque a captura de Maduro não foi um evento isolado. Foi um sinal bem claro de uma mudança gigantesca na política externa americana para a América Latina. Essa outra frase do Trump dita na mesma entrevista coletiva é a chave para entender a nova estratégia. A questão não é só a Venezuela, mas reafirmar o domínio americano na região. E na hora, analistas já começaram a traçar um paralelo com uma antiga doutrina da política externa americana. A doutrina Monroe, lá de 1823, basicamente dizia para as potências europeias: fiquem fora das Américas. O que aconteceu agora na Venezuela é visto por muita gente como uma espécie de ressurreição dessa doutrina, mas para o século XXI. Um recado bem direto para rivais como China e Rússia. E é com isso que a gente termina com uma pergunta que vai definir a próxima década. A captura de Maduro resolveu um problema ou, na verdade, criou um ainda maior? A gente está testemunhando o começo de uma nova era de intervenção, ou será que foi o primeiro passo para uma Venezuela finalmente livre? Bom, só o tempo vai dizer.